Oi, turminha, tudo bem? Hoje, na nossa atividade do livro Aprender Sempre, volume 1, na parte de português, nós vamos ver sobre a peteca e sobre uma boneca. Então, nossa atividade vai começar lá na página 41, onde a gente vai falar sobre a peteca. O que nessa aula a gente vai aprender? A gente vai aprender um pouco mais sobre a peteca e também vamos refletir sobre a escrita correta de algumas palavras. Então vamos lá, na atividade 1. Um estudante do segundo ano digitou o texto sobre a peteca com alguns erros ortográficos. Descubra quais foram as 10 palavras escritas incorretamente e circule-as. Então, vocês vão circular as palavras, tá bom? São 10. Então, vamos ler, acompanhar aqui a leitura do texto da peteca. Peteca é o nome dado tanto a um esporte quanto ao artefato esportivo utilizado em sua prática, sendo ambos de origem indígena brasileira. A peteca possui uma base que concentra a maior parte de seu peso, geralmente feita de borracha, e uma extensão mais leve, geralmente feita de penas naturais ou sintéticas, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar quando arremessada. A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva. Então, assim, só da gente ler, a gente já viu que tem várias palavrinhas escritas erradas, né? Agora, escreva corretamente as palavras nas linhas abaixo. Então, o que vocês vão fazer? Nesse texto aqui, ó, nessa parte aqui do texto, vocês vão circular as 10 palavras que estão escritas incorretamente. E vocês vão corrigi-las aqui nesse espaço da atividade 2, tá bom? Agora, aqui na atividade 3, vocês vão escrever 2 dicas para ajudar os estudantes que têm dúvidas ao escrever essas palavras, pensando no uso do C, QU, G e GU. Então, pensa na forma como a gente lê, né? Na sonoridade das palavras. Quando a gente fala uma palavra, o som dela com C, com QU, com G e com GU. Quando a gente lê o QU, né? Qual é o som que se destaca mais? Então, tem aqui, ó, a letrinha U, né? E aqui também no GU, certo? Então, escreva do seu jeitinho umas dicas para as crianças, para os outros estudantes, escreverem certo. Se é com C, ou se é com QU, se é com G ou com GU, tá bom? Depois, aqui na atividade da página 42, temos a história da boneca. Aqui nós vamos conhecer a história das bonecas e os materiais que são usados para fazê-las. Leia o texto e saiba mais sobre um brinquedo muito antigo. Boneca, do espanhol muneca, é um dos brinquedos mais antigos e mais populares do mundo, em todo o mundo. Reproduz as formas humanas, predominantemente a feminina e a infantil, e muitas vezes é considerada como um brinquedo que prepara para a maternidade e paternidade. As bonecas podem ser confeccionadas com diferentes materiais. A criação das bonecas com objetivos comerciais estruturou-se na Alemanha no século XV. Paris, na mesma época que na Alemanha, também se começou a afirmar como centro de fabricação de bonecas. Nessa época, elas reproduziam o aspecto das mulheres locais e com os materiais empregues em terracota, a madeira e o alabastro. No século XVII, apareceram na Holanda bonecas com olhos de vidro e bonecas com perucas feitas de cabelo humano.
A época de maior esplendor na fabricação de bonecas aconteceu no século XIX até o início do século XX. Naquele tempo, as bonecas eram feitas principalmente para adultos, pois reproduziam fielmente as figuras da corte e da sociedade. As peças eram geralmente feitas de madeira, com rosto de porcelana e vestidas com trajes de época. Em finais do século XIX, Thomas Edison criou a ideia de uma boneca falante que seria aproveitada por vários fabricantes para criar bonecas que recitavam orações ou cantavam. Entre os materiais utilizados na fabricação das antigas bonecas, destacavam-se a madeira e os tecidos. Geralmente, a cabeça era feita de cera em moldes feitos de esculturas. O material mais apreciado pelos colecionadores era, no entanto, a cerâmica, que tornava possível a confecção de cabeças de porcelana biscuit e um tipo de porcelana branca com aparência semelhante ao mármore. A partir de 1869, tornou-se possível a fabricação de bonecas em grande escala, graças ao surgimento do plástico. Diversos são os materiais atualmente usados para a confecção das bonecas, tais como madeira, palha, tecido, plástico, porcelana, papel, pelúcia e vinil, papel machê, cera e gesso, entre outros. Tá? Então, esse texto foi o adaptado de boneca, né, da Wikipédia, e está disponível aqui nesse site. Então, nós temos aqui umas palavrinhas novas, né? Alabastro é um tipo de mineral e terracota, argila manufaturada e cozida no forno. Depois desse texto aqui, vocês vão completar somente essas 3 questõezinhas, tá? Que é um entendimento de texto, né? Uma interpretação do texto. Quais materiais eram usados para fazer as bonecas antigas? Quem criou a boneca falante? De quais materiais as bonecas são feitas atualmente? Certo? Então, são essas 3 questõezinhas aqui muito fáceis da gente preencher, certo? Vamos continuar aqui com a boneca Abayomi. O que será que é essa boneca Abayomi? Então, nós vamos aprender como fazer uma boneca somente com tecidos e não precisa nem de cola, tá? Depois, quem tiver disponibilidade para fazer em casa, né? Dá para fazer, porque ela é muito fácil, é só seguir as instruções. 1. Você já fez uma boneca antes? Se sim, que material usou? Na atividade 2, você conhece Abayomi? A palavra Abayomi tem origem africana. Abayomi quer dizer encontro precioso. Abai, encontro, e Omi, precioso. Aquele que traz felicidade e alegria. No Brasil, além do nome próprio tanto para meninos quanto para meninas, designa bonecas de pano artesanais muito simples, a partir de sobras de pano reaproveitadas, feitas apenas com nós, sem uso de cola ou costura, de tamanho variando de 2 centímetros a 1,5 m, sempre negras. Conta-se que na época da escravidão eram confeccionadas com as saias das mães. Então, olha só que interessante, né? Olha aqui a bonequinha. E aí, nós vamos finalizar aqui na atividade 3, onde vocês vão ler, né? A gente vai ler junto, como é que faz a boneca Abayomi. E ao final, complete a lista de materiais necessários. Então, quais são a lista de materiais necessários? Vocês vão colocar aqui. Então, aqui tem o como fazer. Corte um pedaço de tecido de algodão com mais ou menos de 20 por 30 centímetros para fazer o corpo da boneca. Para fazer a cabeça, dê um nó em uma das pontas. Então, olha só que interessante que é a confecção dessa boneca Abayomi.
Em seguida, faça um corte ao meio, na parte de baixo até a metade, mais ou menos. Dê um nó em cada uma das pontas. Essas serão as pernas e pés. Então, olha só que legal que tá ficando, né? Essa bonequinha aqui. Recorte outra tira de tecido de aproximadamente 30 por 10 centímetros. Dobre a tira ao meio e centralize a boneca de modo que fique bem abaixo da cabeça. Então, tem até a imagem para poder acompanhar. Verifique se está bem centralizada e dê um nó. Dê um nó em cada uma das pontas. Pronto, você fez os braços e mãos. Agora, faça os adereços. O que seriam os adereços? São roupas, colares, né? Daí dá para vocês fazerem do jeitinho que quiser. Para fazer um vestido, corte um tecido estampado de 30 por 15 centímetros mais ou menos e dobre ao meio. Faça um pequeno corte bem no centro do tecido para passar a cabeça da boneca. Com uma fita de retalho ou um retalho de tecido, faça um cinto para dar cintura à boneca. Você pode fazer também um belo turbante. O que é o turbante? É aqui, ó, a faixinha que vai na cabeça. Agora, divirta-se, tá bom? E aí, na atividade 4, faça a boneca Abayomi, seguindo as instruções. Se vocês tiverem em casa tecido, retalho tecido, vocês podem fazer, tá? E daí vai ficar à vontade. Bom, depois da gente ter lido isso daqui, vocês vão completar com qual material é utilizado para fazer a boneca Abayomi. Certo, turminha? E é aqui a gente vai encerrar a nossa atividade de hoje. Um beijo!